Fala galera, hoje é dia de Dead Man Wonderland. É um mangá escrito em 2007 e adaptado para anime em 2011, com 12 episódios e um OVA. Resumindo, a história se trata de sobrevivência dentro de uma prisão. O protagonista é o Igarashi Ganta, que tinha uma vida normal até que certo dia ele é condenado por um crime que ele não cometeu. No julgamento, ele é condenado à pena de morte e levado para a prisão Dead Man Wonderland, onde ele tem que arrumar um jeito de ficar vivo. Pra lembrar vocês, a história aqui vai ser sobre o anime e não sobre o mangá. Mas mesmo assim eu vou explicar algumas coisas que ficaram em aberto lá pro final do vídeo, tá? E antes de começar a história mesmo, se você não conhece o meu canal, o Nerd All Stars, vai ter o link aqui na descrição desse vídeo. Dá uma passadinha lá, se inscreve pra me dar aquela força, me segue nas redes sociais e depois volta aqui pra continuar a história. Mas se você já é um inscrito, então senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com o protagonista, o Ganta, na escola conversando com alguns amigos, quando de repente ele vê uma pessoa estranha com um tipo de capa vermelha flutuando na janela que ataca a sala dele e mata todo mundo ali, deixando só ele de sobrevivente. Do nada, esse homem de vermelho ataca o Ganta e coloca um tipo de pedra vermelha dentro do peito dele. Algum tempo depois, ele acorda no hospital e é visitado por policiais que dizem que ele está preso pela morte dos 29 alunos mortos. No julgamento dele, é revelado um vídeo onde o Ganta diz todo o plano de matar os estudantes da sala dele e tudo mais. Ele argumenta falando que aquilo é uma mentira, que o culpado foi o tal homem de vermelho, mas ninguém acredita nele. Ele é então sentenciado à pena de morte e enviado para a prisão Dead Man Wonderland. Esse lugar é uma prisão que é um tipo de um parque de diversões, que foi construída no local onde aconteceu um grande terremoto que devastou uma boa parte de Tóquio há 8 anos atrás. Esse evento foi batizado de Buraco Vermelho. Aqui, os prisioneiros fazem espetáculos para ganhar dinheiro enquanto eles esperam a data da morte. Isso quando não são mortos nesses espetáculos, né? A prisão é mantida em ordem pela capitã da guarda, a Capitã Máquina, ou Maquina. E os prisioneiros usam um colar que emite choques e que injeta uma pequena dose de veneno por dia para os condenados, sendo que em 3 dias eles morrem se não tomar o antídoto que vem num tipo de um doce. Nesse lugar ele conhece uma garota muito diferente, a Shiro. Ela tem a personalidade bem infantil, como se fosse uma criança mesmo, sendo ingênua e inocente. Ela não usa um colar de prisioneiro e não tem um número na prisão nem nada do tipo. Um dia o Ganta ele acaba sendo atacado por outros detentos e a Shiro tenta defender ele, mas é atacada também. Nessa hora acontece uma explosão ali perto que derruba uma construção em cima deles, mas o Ganta impede que eles sejam esmagados com um tipo de poder emitido pela pedra no peito dele. Nessa prisão, o Ganta faz amizade com outro detento, que é o companheiro de cela dele também. O nome dele é Tamaki Yo. Ele explica pro Ganta um pouco mais como funciona a prisão ali. Nesse lugar, eles podem receber uma moeda específica chamada Cast, que podem comprar comida, bebida, cigarros e até os doces antídotos pro veneno. Aqui existem algumas provas e competições que dão casts para eles. Mas essas provas são muito perigosas e chegam a matar vários prisioneiros enquanto o público paga a entrada para assistir isso. É desse jeito que a prisão se mantém ganhando dinheiro e acabando com os prisioneiros. No julgamento do Ganta, ele tinha um advogado, o Tamaki, que na verdade ele é o promotor da Dead Man Wonderland. E a gente descobre que foi ele quem pediu pro Yo se aproximar e ficar de olho no Ganta para ele. A gente vê também que o Tamaki mantém preso o tal Homem de Vermelho, mas ele acaba fugindo. Ele encontra e ataca o Ganta, mas a pedra que ele tem no peito é ativa de novo e ele ataca o Homem de Vermelho, que acaba fugindo.
No hospital da prisão, o Ganta se recupera acompanhado da Shiro, e ele ouve outros presos conversando sobre o tal Homem de Vermelho que poderia estar ali na prisão no bloco G. Isso incentiva o Ganta a procurar o cara. O problema é que o bloco G não existe, os blocos vão até o F só. Mas a Shiro diz que ela sabe um jeito de chegar no bloco G, e ela vai pela ventilação. O Ganta com o Io e a Shiro, eles chegam na entrada do bloco G e conhecem o Senji Kiyomasa, conhecido como Corvo. Ele tem habilidades de criar uma espada do próprio sangue, e ele explica que o poder que o Ganta consegue usar é chamado de Ramos do Pecado, que é uma manipulação do próprio sangue dele, e que todos os presos ali no bloco G possuem a mesma habilidade. Todos ali naquele bloco são nomeados de Dead Man. Mas nessa hora eles são capturados pelos guardas do promotor Tamaki. O Io e a Shiro são libertados, mas o Ganta é levado prisioneiro para um laboratório, onde ele encontra o promotor, que admite que foi ele quem forjou tudo pro Ganta ir parar ali na prisão, por causa do poder que ele tem. Ele explica também que o tal Homem de Vermelho é na verdade o preso mais perigoso da Dead Man Wonderland. Ele é a fonte da infecção do Ramos do Pecado, que de alguma forma o Ganta chamou a atenção dele, por isso ele foi infectado. O tal Homem de Vermelho é chamado de Ovo Maldito, porque é ele quem infecta as pessoas com esses poderes. O promotor diz pro Ganta que ele precisa participar dos eventos e dos experimentos da prisão, que com isso ele vai ganhar muitos casts, muitos doces, e pode até que seja que ele encontre o Homem de Vermelho para ter a vingança que ele tanto quer. O promotor é quem cria esses eventos e essas batalhas para conseguir dinheiro com apostas e patrocínios e coisa do tipo. Acontece que o próximo evento é uma batalha entre ele e o Corvo. E é lógico que ele perde muito fácil até. Ele não tem habilidade suficiente contra o Corvo. A gente vai vendo com o tempo como a Shiro age estranho. Ela se preocupa bastante com o Ganta, dizendo até coisa do tipo que ele sempre foi desastrado, como se ela conhecesse ele faz tempo. A Shiro, na verdade, é um dos grandes mistérios dessa história. No meio da batalha do Ganta com o Corvo, ele começa a ter algumas lembranças da Shiro quando ela era criança também. O Ganta começa a se lembrar que talvez ele e a Shiro são amigos há praticamente uns 10 anos atrás. Isso dá forças pro Ganta se levantar e continuar com a luta. E com uma estratégia bem melhor, ele consegue chegar a derrotar o Corvo. Com isso, o Corvo ele chega a respeitar mais o Ganta, mas como punição pela derrota, eles arrancam o olho direito dele, como espetáculo pós-batalha. O Io e a Shiro ainda estão andando pelas ventilações e eles tentam armar um jeito de entrar no bloco G para salvar o Ganta. E num ataque contra os guardas, a gente vê que a Shiro aparentemente tem algum tipo de poder, quando ela explode uma construção cheia de guardas para se salvar e não acontece nada com ela. Mas de repente ela entra num colapso e ela é capturada. O Ganta conhece uma garota ali no bloco G, o nome dela é Minatsuki. É uma garota aparentemente doce, que o Ganta ele acaba criando um afeto por ela. Mas depois é revelado que ela finge toda aquela doçura, porque ela era a próxima a lutar contra o Ganta nos eventos do bloco G. Ela é na verdade a irmã do Io. Ela assassinou o próprio pai, mas o Io nunca acreditou nisso, por isso ele foi parar ali na prisão atrás dela. O Io aparece no meio da batalha para tentar salvar ela, mas ela acaba usando ele como escudo contra o Ganta. E mesmo quase sendo derrotado, ele consegue derrotar ela e salvar o Io. A prisão é dirigida por um diretor, mas ele é um velho doente, praticamente morto já. E a gente vê que a Shiro tá junto com ele, desacordada. E quando ela acorda, eles começam a entrar numa batalha, o que faz estremecer todo o prédio ali. Nessa batalha é revelado que a Shiro é na realidade o Ovo Maldito, o tal Homem de Vermelho. Rechito Eku, misterareta tamago nandayo. O promotor comenta que o ovo maldito seria o brinquedinho particular do diretor e nem ele sabe o que tem debaixo da máscara, só o diretor mesmo que sabe. Mas como o diretor tá decadente e em pouco tempo ele acaba morrendo, ele deixa a diretoria livre pro promotor Tamaki.
A gente vê também que a Capitã Máquina nem tem conhecimento dessas coisas, do bloco G nem nada, mas ela tá sempre investigando e desconfiando do promotor Tamaki. O Ganta acaba conhecendo um grupo dentro do bloco G chamado Corrente da Cicatriz. Eles são um grupo da resistência que quer destruir a Deadman Wonderland. E eles oferecem ao Ganta para entrar no grupo. Nesse grupo, os principais integrantes são o Nagi, que é o comandante da equipe, a Karako, que seria a segunda em comando, e o Hokuro, que é tipo um hacker, o responsável pela parte tecnológica do grupo. É explicado que eles têm um plano para sair da prisão, que seria basicamente uma fuga em massa dos Deadman. Mas o problema é que existe uma guarda oficial do promotor, os chamados Undertakers, e um dos principais é o Genkaku. Eles armam o plano, mas é claro que a fuga não ia ser fácil. Muita gente morre e muitas armadilhas aparecem, e o Hokuro se revela como sendo um traidor, o que faz com que o Nagi seja quase morto por uma Undertaker. E o que faz também com que o resto do grupo de rebeldes caia numa armadilha que leva direto pro Genkaku, que começa um massacre. Ele mata quase todo mundo da resistência ali. A gente vê depois o Nagi sendo mantido refém pelo Genkaku, tentando tornar ele um Undertaker também. O Hokuro aparece se revelando como um traidor para o resto da equipe e começa a atacar todo mundo ali, quando o Corvo aparece para salvar eles. Depois disso, o Ganta vai até o Corvo para pedir que ele seja treinado e fique forte como ele. O Corvo aceita, mas pega bem pesado com o treinamento. Um novo personagem aparece nessa hora, o Toto, e o Corvo explica que ele é o mais forte dos Deadman. De repente, o Genkaku mostra que ele tem a Karako e a Shiro como refém, então o Ganta vai lá sozinho tentar salvar elas, mas é claro que ele não consegue. Nessa hora é revelado o Nagi e como o Genkaku realmente conseguiu entrar na mente dele e mostrar a realidade. Isso fez ele se tornar um Undertaker também. Ele solta a sua raiva e começa a atacar todo mundo ali na sala. Ele espanca bastante o Ganta enquanto ele tenta fazer o Nagi voltar ao normal. E com a ajuda da Karako, ele meio que começa a voltar, mas bem nessa hora, o Genkaku atravessa uma espada no peito dela, mas ela não morre. Ali também o Ganta começa a entrar em colapso e cai. É o veneno começando a matar ele, que faz um tempo que ele não toma o antídoto. O Nagi tenta ir contra o Genkaku, mas ele dá um tiro que abre um buraco no estômago e com isso praticamente mata o Nagi. 愛してたぜ。お前が誰も救わねえクソ偽善者に戻るなら俺が救うだけさ。 O Ganta, quase morrendo pelo veneno, se levanta para atacar o Genkaku, mas na verdade foi a Shiro quem transmitiu o poder dela para ele conseguir derrotar e matar o Genkaku. Antes de morrer, o Nagi dá um doce pro Ganta que acaba salvando ele do veneno. Com a destruição do Genkaku e de uma parte da prisão, alguns condenados conseguem fugir. Mas o Ganta e o Yo, por exemplo, continuam ali na prisão. A Capitã Máquina quer interrogar eles para entender aonde eles estiveram nesses 11 dias, já que na teoria ela não sabe da existência do Bloco G, mas anda investigando bastante sobre os acontecimentos estranhos ali na prisão. Isso pode criar uma guerra entre ela e o promotor Tamaki. Enquanto isso, a gente vê o Toto se interessando também pelo poder do Ganta. E na última cena a gente vê ele e a Shiro sentados no alto de um prédio enquanto ela canta uma música, que inclusive a mãe do Ganta cantava para ele, e essa mesma canção o Homem de Vermelho cantava no dia do massacre na escola. E o Ganta diz para ela parar, que essa música incomoda ele por causa disso, mas ele não entende como o Homem de Vermelho conhecia essa melodia, e é desse jeito que acaba a história. A história acaba deixando muita coisa sem explicação, então eu pesquisei um pouquinho e achei algumas respostas de coisas que estavam me incomodando, como por exemplo, quem é a Shiro e qual a relação dela com o Ganta? Ela é uma garota que cresceu junto com ele, porque quando criança ela foi infectada com um vírus misterioso que dava habilidades para ela, e ela era estudada pela mãe do Ganta.
Por isso eles cresceram juntos, mas nessas pesquisas muitos experimentos foram feitos, até tortura, desmembramento, o que forçou o vírus a evoluir e tornou ela o primeiro Deadman. Pelo trauma dessas torturas, fez com que a Shiro desenvolvesse uma personalidade homicida e maníaca, que foi batizada de Ovo Maldito. Em vários momentos falam sobre um tal buraco vermelho, mas o que é isso? Foi um evento que aconteceu 8 anos antes da história do anime, um grande terremoto que devastou grande parte de Tóquio, e o centro dele foi onde hoje existe a Deadman Wonderland, e foi um ponto de virada na vida de vários personagens. Mas no anime nunca foi bem explicado o que era isso. Isso aconteceu por uma liberação dos poderes da Shiro, uma vez que ela tentou se matar, e isso causou o grande terremoto. O resto da história eu entendo que não foi finalizada, que o resto deve ser mostrado no mangá. E pelo que eu sei, o Ganta tem uma grande evolução no mangá e ele se torna muito poderoso. Na verdade, deveria existir uma segunda temporada, mas não existe nenhum anúncio sobre uma sequência até hoje. O anime adaptou até mais ou menos o capítulo 21 do mangá, sendo que ele acaba no capítulo 58, então muita coisa ficou faltando aí, infelizmente. Eu achei a história bem interessante, mas tem alguns problemas. E isso é principalmente por ela estar inacabada, né? Muita coisa ficou sem explicação, que é respondido melhor só no mangá. Me incomodou o fato de alguns personagens que ficam boa parte do anime sumidos. Alguns que eu achei que teriam talvez uma grande importância, como por exemplo a Capitã Máquina, que eu imagino que no mangá sim ela seja bem mais importante. E tem coisa que eu não gostei, por exemplo, eu não me importei em nenhum momento com os amigos dele antes da tragédia na escola. Tem horas que ele se importa mais com essas amizades do que com o fato dele estar ali injustamente, tudo que se passa ali. Mas toda vez que ele relembra da amizade deles, não me importa, porque pra mim não foi desenvolvido. O Ganta também não se tornou um dos meus protagonistas preferidos. Ele passa muito tempo no anime choramingando e demora pra tomar algum tipo de atitude. Mas eu imagino que no mangá ele tenha um desenvolvimento muito melhor. O anime me deixou muito empolgado assistindo e me deixou muito curioso para saber todos os segredos da prisão e de descobrir quem são aquelas pessoas que não deram muita explicação. Tem personagens muito bons que eu realmente queria saber mais sobre eles e queria que eles aparecessem mais, como por exemplo o Corvo e o Toto, que tem um tom meio que de mistério e a gente fica sem entender direito quem ele é. Os dramas pessoais de por que cada um tá ali na prisão também é muito interessante. Eu gostei sim do anime, eu recomendo, mas acaba tipo na metade e até hoje não anunciaram uma sequência da história. Por isso eu recomendo que, além de você assistir o anime, leia o mangá também, porque deve ter melhor as respostas. A arte é boa, nada espetacular, mas nada que atrapalha também. Mas tem bastante cenas violentas que pra quem gosta é uma boa. E o OVA conta um pouco mais sobre a vida do Sandy, o Corvo, antes dele ir parar na prisão. Não consigo falar de todos os detalhes aqui porque não iria caber num vídeo. Coloquei aqui o que na minha opinião achei mais relevante. Então assistam o anime para entender e conhecer melhor. Deixa seu like no vídeo se você gostou. Passa no Nerd All Stars para conhecer o meu canal. Se inscreve lá e aqui também. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado, valeu e até mais.